Meus irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Amada audiência, irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, receba a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra, Atos capítulo de número 8. Palavra de Deus, meus irmãos, é poder para nossas vidas. Palavra, ela tem o poder para libertar. Ouvindo aí o testemunho do Tiago, eu me lembro que tivemos um batismo na chácara ali onde o pai dele, eles tinha e tomava conta. E eu fui dar uma volta de barco com o Tiago. E eu falava para ele, não sei se ele se lembra. Lembra, a cabeça é jovial, né? Ele lembra assim. Eu dizia, isso aí é o meu obreiro. Lembra, Tiago? E o povo dizia, ih, rapaz, isso aí é uma luta, é perturbado. Eu disse, não, Jesus gosta de perturbado. Você conheceu o Gadareno? Conheceu não, né? Tiago não chega nem perto do Gadareno. O Gadareno dormia no cemitério, rapaz. Eu dizia, o Tiago vai ser obreiro. Ele disse, pilota aí, irmão Fábio, você é animado, pilota o barco. Aí eu fui para frente, aí fui para de ré. Não, de ré não pode não, irmão. Eu falei, eu não sabia, Tiago. Mas pilotei o barco dele para todo lado, foi, Tiago? Uma benção. Está aí o Tiago. Não esquece de orar por ele, irmãos. Para Jesus continuar dando vitória. Tiago vai ser pregador em nome de Jesus. Irmãos, Atos capítulo de número 8. Não podemos correr da responsabilidade. O pastor mandou o áudio lá e disse, Diácono Fábio, o senhor vai comigo. Ainda colocou lá convidado especial. Eu disse, meu Deus do céu. Jesus tirou lá do presídio, hoje até ouvindo, meus irmãos. Só Jesus faz isso. A Bíblia vai dizer, o salmista no Salmo 40, que o Senhor tira do moturo do pó e coloca para sentar entre os príncipes. É coisa linda, irmãos, o Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Ninguém mais tem o poder de recuperar o homem. Mas Jesus, essa palavra recupera. Quem encontrou diz amém. Versículos 5, 6 e 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção a Filipe. Prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai, para estender as Tuas mãos e o Teu Espírito Santo tomar minha boca neste lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado nos louvores, nos testemunhos. Eu peço, Senhor, continua falando conosco, Pai, para libertar, curar vidas, ó Pai, almas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Assente, meus irmãos, e desocupando as mãos, louve a Deus com as palmas bem alegres. Eu não posso dizer, como muitos irmãos dizem, pastor me colocou aqui, eu não sei pregar, pastor, não, mas eu sei testemunhar dos feitos de Cristo. Eu não posso usar essa frase porque eu seria um mentiroso. Eu sei falar o que Jesus fez na minha vida. O pastor me colocou aqui, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Então o pastor não precisa me colocar aqui se eu não sei o que fazer. Tem irmãos que é assim. Não, pastor, o senhor está ficando doido? Não, o pastor está em sã consciência, ele sabe o que ele está fazendo. Eu estou aqui para dizer que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu, e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós vemos na passagem que agora acabamos de ler, que haja uma perseguição na igreja, uma luta, e de repente os servos de Deus a dispensam, um vai para um lugar para pregar, o outro vai para outro lugar. E de repente, irmãos, Filipe desce para Samaria para falar de Jesus. A palavra que lemos aqui diz que ele pregava a Cristo. Ele pregava com veemência, ele pregava com poder, com autoridade. E através da palavra que saía da boca de Filipe,
Deus ia curando os enfermos, Deus ia expelindo os demônios não resistiam através da palavra. Filipe incendiado, irmãos, quando a luta vem na vida do obreiro, na vida do pregador, irmãos, ele prega com mais confiança, ele prega com mais ousadia. E a Bíblia diz que Filipe agora vai pregando a palavra de Deus, e o povo vai ficando, irmãos, atônito, o povo vai ficando assim, ó, vai ficando ligado, o povo vai ficando prestando atenção. O povo, irmãos, ali com aquela fome, olhando Filipe pregando assim, e dizendo: o que é isso? Que mensagem é essa? E de repente, alguém do lado no banco já logo caiu endemoniado. Filipe disse: expulsa, já expulsando os demônios. Alguém do lado ali já logo oprimido, alguém coxa ali, paralítico, já começava a levantar. E a multidão, irmãos, cria na palavra. Filipe incendiado pelo poder de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Filipe, meus irmãos, pregava e o povo cria na palavra e nos sinais que ele fazia. Quem fazia? Filipe. Quem fazia os sinais? Filipe. Através de quê? Através da palavra. Como que nós lemos aqui no versículo 6? E as multidões unanimemente prestavam atenção. Presta atenção para você não perder a benção. Prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Você tem que prestar atenção. Se você não tiver com a tua atenção voltada pela palavra, você pode entrar aqui e sair da mesma forma. Mas se você prestar atenção e ouvir, prestar atenção, eles prestavam atenção e ouvia, e assimilava e cria, e Jesus operava. E a Bíblia diz, irmãos, que a multidão foi chegando, a multidão foi se aproximando. Tem um demônio perturbando a vida dessa senhora, ele vai embora hoje, ó. Tem um demônio aí na vida da senhora, viu? E ele vai embora hoje. Daqui a pouquinho a senhora vai receber o milagre completo. A palavra está agindo, a palavra já está agindo. Aleluias. A palavra já está agindo. A Bíblia diz que o povo ia crendo, o povo ia acreditando na palavra. Meus irmãos, é tanto poder que a Bíblia vai dizer que tinha um certo homem chamado Simão, mágico. A Bíblia diz que ele enganava todo o povo. A Bíblia diz, irmãos, que o povo tinha ele como uma grande personagem. O povo tinha ele, irmãos, como uma grande figura. Ele enganava o povo todo. A Bíblia agora diz, irmãos, que até o próprio Simão, se você continuar lendo o texto, você vai ver o que eu estou falando, você vai confirmar o que eu estou falando. E quando Filipe pregava com essa autoridade de Deus, o Simão agora creu. O Simão creu. A Bíblia diz que Simão creu tanto. Ele creu tanto que ele colou em Filipe. Foi chegando, foi se aproximando. Disse: que palavra é essa que você está pregando? Eu quero aceitar Jesus. Ele creu na palavra, acreditou, viu os sinais, os milagres e levantou as mãos. E continuou, irmãos. Onde Filipe ia pregar, eu vejo um Tiago testemunhando aqui, vejo um Simão acompanhando o homem de Deus. Simão disse: para onde você vai hoje? Vou pregar naquele ponto de culto lá. Aonde você vai? Eu vou para a cidade aqui de Samaria. E Simão do lado. Simão do lado. A Bíblia diz que Simão creu com tanta veemência que chegou ao batismo. Ele disse: opa, quero batizar. Quero batizar. A Bíblia diz que ele batizou, irmãos. Ele batizou. Ouvindo a palavra, ele se batizou. E ali, meus irmãos, a palavra era tão impactante que Filipe já não precisava mais chamar Simão. Simão acompanhava ele para onde ele ia. Ele ficava encantado. Mas ele não era um grande personagem conhecido? Sim. Mas só que ele não conhecia a prática. Ele não conhecia a prática da palavra de Deus. Ele conhecia as artes mágicas. Ele conhecia as coisas do mundo, aquilo que ele fazia para enganar o povo, mas não conhecia o poder da palavra de Deus. Então ele olhava para a vida de Filipe e ele entendia que o poder que usava ele era muito pequeno, então, através daquilo que Deus usava Filipe. Ele dizia: eu sou ousado. A Bíblia diz, irmãos, que Simão era tão ousado, tão endemoniado, que ele enganou toda
a cidade de Samaria. Ele não enganou um, ele não enganou dois, ele enganou da autoridade ao mais pequeno. Ao mais pequeno. Só que quando Filipe chega, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor disse em João, que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, que estava na vida de Filipe, ele olha para Filipe e disse: mas eu não tenho esse poder. Eu tenho poder, enganei todo mundo, mas esse poder, que a palavra quando sai da boca do homem, é uma palavra com autoridade, uma palavra que alegra o coração, uma palavra que me deixa todo arrepiado. Eu não sei como, mas me deixa diferente. A Bíblia diz, irmãos, que ele colou em Filipe para querer saber melhor a respeito da palavra. Simão não era um bobinho igual eu e você que estamos aqui, não. A Bíblia diz que ele enganava de pequeno a grande, de prefeito a governador, a vereador, a grande, ele enganava todo mundo. A Bíblia diz que tinha ele como uma grande figura, uma grande personagem de virtude de Deus. Só que quando chega lá Filipe, irmãos, Filipe estava incendiado. Filipe estava cheio de lutas. A igreja de Jerusalém sendo perseguida, e Filipe desceu para pregar a palavra, mas estava cheio de Deus, estava com convicção, cheio de fé. Cheio de fé. Ele chega, aceita Jesus, cola do lado de Filipe e vai aprendendo. Só que Filipe, irmãos, o ministério, a igreja, ela é completa. A igreja é tão linda, irmãos. A igreja é tão linda, ela é completa. Cada um Deus usa na palavra, Deus usa no dom, ou Deus usa na cura. E aí, meus irmãos, a notícia chega. Samaria está incendiada. Pedro e João escutam e diz: como é que é? Samaria está incendiada. O povo lá unanimemente, Filipe está fazendo maravilha. Deus, sabe aquele obreiro que o pastor designa para o campo e de repente não precisa ninguém falar, o pastor ligar ninguém, e as notícias chegam lá em Curitiba. Aquele obreiro está incendiando o campo. E abriram ponto de culto, e gente se batizando, e Deus está fazendo a obra. Foi a notícia que chegou em Jerusalém. Pedro e João põem o ouvido e diz: como é que é? Vamos lá auxiliar, vamos lá ajudar. Eu vejo eu vejo a alegria do nosso pastor dizendo: eu vou em São Bernardo, lá está incendiado, eu vou lá. E vai sair daqui renovado. De repente Pedro e João ouvem a notícia e disse: eu vou descer lá. Porque até então, irmãos, Filipe pregava a Cristo, mas até então não tinha descido a virtude do Espírito sobre a igreja que era nova convertida. A Bíblia diz, irmão, que Pedro e João ouvindo e desce. Olha só, 14. O apóstolo, pois, que estava em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra, e enviaram para lá Pedro e João. Samaria recebeu a palavra, vamos enviar mais ajuda. Há momentos, irmão, precisa o pastor ligar e dizer: pastor, manda mais um, manda mais dois. O trabalho está crescendo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja que está lá entende e disse: manda 2 obreiros. Mas a igreja não escolheu qualquer obreiro não, viu? A igreja não escolheu qualquer um, a igreja escolheu Pedro e João, cheio. Aqueles que chegou no tempo formoso e disse: não tenho nem prata nem ouro. Levanta, o que eu tenho eu te dou. Levanta, levanta. Tem que ser enviado, designado por Deus, não pode ser pelo homem não. A Bíblia vai dizer que agora Pedro e João chegam em Samaria, e um diálogo muito curto com Filipe disse: Filipe, e o povo aí como é que está? Estou pregando a palavra, a multidão está aí. O Filipe, eles já, o Espírito Santo já receberam. Aí o povo unanimemente disse: nós não sabemos nem o que é. Filipe está pregando. Irmãos, tem pregador que é eloquente, conhece a palavra, mas o poder de Deus, irmãos, o ministério é dividido. É um pouquinho para cada um. Aí Filipe disse: olha, o povo aí não recebeu ainda não. Mas como que é? Pedro e João chega, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Então eles não tinham ainda recebido o batismo. Não recebeu? Não, nós nem não sabemos que existe, porque Filipe só conhecia o batismo das águas, o batismo de João. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, então lhe impuseram, 17, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
Irmãos, pode pregar bonito, pode pregar eloquente, o povo pode se aproximar, mas se Felipe e João não descer, não tem batismo com o Espírito Santo. Felipe e João tem que descer. Felipe e João tem que descer para incendiar mais o povo. Eles creram na palavra, via milagre, mas ainda não tinha recebido o batismo. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João agora começam a auxiliar Felipe. Felipe, agora o povo está aí, já reuniu a multidão, né? Agora deixa com nós. Todo mundo aqui, vem cá que nós vamos começar a pôr a mão. Começou a pôr a mão e Deus batizava um. Separa esse, está batizado com o Espírito Santo. Separa o outro aqui, está batizado. Irmãos, imagina só Deus batizando toda uma cidade com o Espírito Santo, irmãos. Imagina só, irmãos. Irmãos, você acha que eles conseguiram pregar com eloquência? Você acha que eles conseguiram detalhar a palavra? Eles não conseguiram não, irmãos. Foi lá para uma missão, foi lá para orar em posição de mãos, para Deus batizar com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que eles já tinham crido, eles já tinham ouvido e crido. Então eles precisavam de alguém com fogo no céu para colocar as mãos. Para colocar as mãos, alguém que ora, alguém que Deus deu o dom, para poder Deus batizar com o Espírito Santo. Quando o mágico Simão olha, como é que é? O poder que está na vida do Felipe é mais fraco do que o poder que está na vida de Pedro e João. Pedro e João colocam a mão e as pessoas saem falando em outras línguas e saem sapateando. Felipe é usado. Felipe é usado. Irmãos, nós vemos irmãos usados. De repente você chega em outra região, em outro lugar, você vê outro, você fala, esse é mais usado nesta área. Palavra é com fulano, ensinamento é com fulano, mas para Jesus batizar é com esse aqui, ó. Esse aqui. Simão dá uma olhada e disse, olha, o mistério é grande. E Simão vai só observando e vai dizendo assim, ô Pedro e João, eu estou com um dinheirinho aqui, porque eu comandava toda a cidade aqui. Os livros é um montão que fez para queimar. Eu tenho muito dinheiro. Eu vou dar para vocês um dinheirinho. Eu tenho bastante. Eu vou dar um dinheirinho. Dá para mim esse poder para me colocar a mão. Dá para mim o poder para me colocar a mão. E o Senhor batizar para me ficar igual a vocês. Olha só, irmãos. Mas ele já não tinha aceitado Jesus. Ele já não tinha sido batizado. Já não estava andando com Felipe. Já estava até auxiliando. Já estava obreiro. Mas ainda não estava liberto. Ainda não estava liberto. Pedro olha para ele e diz, Simão, a sua alma está em fel de amargura. Você está amargurado. Olha, você está em fel de amargura. Você pensa que o dom de Deus é comprar com dinheiro? Tem pessoas que pensam, eu vou ser usado igual o pastor, igual o fulano, igual o Bertrano. Não, irmão. Deus pode te usar mais. Deus pode te usar em outra área. Mas querer comprar? Não. Simão, irmãos, Simão fica com o olho estatalado. E disse-lhes também, olha aqui o que Simão disse, verso 8. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado ao Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Irmãos, coisas de Deus não é por dinheiro, não é por posição, não é por faculdade, não é por cargo, não é. Imagine só o conhecimento que Simão tinha. Irmãos, em letra, acho que ele ganhava de todos. Em letra ele ganhava de todos. Mas não tinha poder. Poder para quem Deus dá, é para quem busca, é para quem desce, é para quem, enquanto você está dormindo, está orando, enquanto você está comendo, ele está em jejum, enquanto alguém está trabalhando secularmente, ele está lá trabalhando, mas está gemendo, dizendo, Senhor, eu quero poder, Senhor. Aleluias. Pedro responde para ele, olha, dizendo, dai-me este poder para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito. Se pessoas fossem por dinheiro, irmão, Simão ia voltar para a velha prática. Ela disse, agora o meu poder é maior. Agora, olha, ele ia voltar de novo. Olha a resposta, 20. Mas disse-lhe Pedro, irmãos, quando a pessoa tem autoridade de Deus, irmão, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro
o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O seu dinheiro é para perdição. O meu dinheiro é para perdição, senão eu não sabia usar ele. Você sabia que tem muito irmão que compra unção com dinheiro? Eu conheci. Andei do lado, hein? Ó, se me levar para ungir, me dá a carteirinha de diácono de presbítero. Ó, tá aqui, ó. 5 mil, 10 mil. Eu vi com meus olhos. Estou contando a história dos outros, não. Você não quer, irmão? Entra na fila. Eu disse, eu não tenho. E se eu tivesse também eu não dava. Porque o Jesus... Porque o Jesus que me encontrou lá naquela penitenciária de Bernardes, no meio de 850 ladrão, Ele me deu isso de graça, embaixo da escada do falatório. Ele me deu de graça. No meio daquele monte de homem de camisa bege e calça bege, Ele foi lá e me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Sem eu ter dinheiro, sem eu ter prata, sem eu ter ouro, sem eu ter nome na sociedade, sem eu ser ninguém, Jesus, eu disse, eu vou começar a te preparar aqui. As coisas de Deus não é por dinheiro, as coisas de Deus não é por interesse, é para quem Deus quer dar. E aquele que busca, seu dinheiro seja para a tua perdição. Irmão, se fosse para depender de dinheiro, como é que eu ia receber o batismo com o Espírito Santo dentro da cadeia? Nem nome tinha, nem trabalho, nada. Como que eu ia receber? Se você entrou aqui nesta noite com a sua alma amargurada, se você entrou aqui triste, Jesus tem o Espírito Santo para ser o bálsamo e te batizar nesta noite. Espírito Santo é maior remédio para curar coração em amargura. Espírito Santo é o maior remédio para libertar você de todo quanto é vício e qualquer pecado. Simão foi liberto de uma arte mágica que lhe ganhava muito dinheiro. Quando ele ouve essa resposta, ele faz igual o filho pródigo, ele cai em si. Ele se desmonta todinho e se humilha. Vamos ver o que ele diz. E Pedro continua no 21, tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Para receber o Espírito Santo, para receber as coisas, o coração tem que ser reto diante de Deus. Olha o lindo é o 22, irmãos. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Irmão, o dom da revelação é coisa tremenda. Você quer o dom da revelação? Paga o preço. Você quer o dom da revelação? Paga o preço. Eu vejo aqui nesse versículo, irmãos, que Simão não chegou a abrir a boca, não. Pedro olhou para ele e viu o coração dele lá dentro. Disse, porque sei o que está sendo revelado no teu coração, lá dentro. Ele não chegou a abrir a boca, não. Ele só pensou. Eu vou dar dinheiro e vou receber. Pedro disse, o teu coração não é reto não, rapaz. Olha aqui. Para que seja perdoado o pensamento do teu coração. Pensamento não é na cabeça não. É no coração. Ele já estava com o coração ruim já. Porque da cabeça já tinha passado, já estava no coração. É um perigo quando desce para o coração. Pedro disse para ele, você não tem parte não, rapaz. Peça perdão, se humilha. Simão, irmãos, ele alcançou a bênção. Olha só o que ele diz. Pois vejo que estás em fel de... No 23. Vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Rapaz, você aceitou Jesus, já batizou, mas você está perturbado ainda. Você está amargurado. Simão foi lá e se humilhou. 24, último versículo. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Olha que coisa linda, irmão. Simão foi lá e se humilhou. Simão foi lá e falou, ô Pedro, ô João, eu vou dobrar o joelho que ora por mim, que eu não tenho. Ele estava dizendo, eu não tenho força não. De verdade eu não fui liberto não. Eu não fui liberto, ora por mim. Irmãos, eu creio que aí o fogo acendeu. Aí acendeu. Eu creio que nesse momento, a Bíblia não diz, eu quero conjecturar, que Simão foi batizado com o Espírito Santo.
Jesus libertou ele. Jesus libertou ele. Eu não sei qual é a condição que você entrou aqui nesta noite, mas se o seu coração estiver enfiado de amargura, se os pensamentos do teu coração não estiver de acordo e reto com a palavra de Deus, você ainda não recebeu por causa disso. Mas se hoje você se humilhar, Deus vai te dar vitória. Só isso que Deus falou. Labaceribi calabanaia. Pai canta labaceribi calabaceri.